Olá, tá começando mais um GC Online. Que bom poder ter a sua companhia. Seja muito bem-vindo para esse círculo de amigos preciosos, para a gente conhecer mais sobre a palavra, discutirmos, crescermos no conhecimento, na edificação por meio das Escrituras Sagradas. Comigo aqui estão a Lívia, a Fernanda, o Estevão. Nós estamos aqui já sentados, no nosso sofazinho, na nossa poltrona. Você também senta aí no seu sofá, vamos conversar um pouco, vamos crescer no conhecimento de Deus nesse momento. Mas antes de iniciarmos, de louvarmos a Deus com a canção, vamos também orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por mais esse GC Online. Obrigado, Senhor, por tantas pessoas que junto com a gente nesse momento podem se alimentar desse banquete que a Tua Palavra nos traz. Que o Senhor nos abençoe nesses próximos minutos que a gente vai estar aqui, né? Nós vamos estar reunidos. Que o Teu nome seja glorificado em tudo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de
unção de multiplicação, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, glória a Deus. Receba a cura e a unção em nome de Jesus. Que canção tão preciosa, né? Canção da nossa saudosa cantora e pastora Ludmila Feber, que deixou um legado e marcou nossas vidas por meio dessa canção. E hoje é dia de tema livre. Todo mês a gente tem aqui no GC Online e no G6 também, nas casas, como acontecem aqui na Lagoinha, o dia do tema livre, que é uma vez no mês que o líder ele fica responsável por trazer uma lição, um estudo diferente daquilo que já é sugerido semanalmente. E hoje, o tema do nosso estudo, né, do nosso tema livre é Entenda os seus dias. Como é importante a gente entender os nossos dias, para a gente viver a vida bem vivida, viver a vida de forma certa. Para isso, para introduzir esse tema, eu queria que a gente lesse no livro de Salmos, no capítulo 90. Salmos 90, o versículo 12. Abra a sua Bíblia aí junto comigo e vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus. Salmo 90, versículo 12. A Bíblia diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. É somente um versículo, então eu vou reler para você, para a gente entender bem o que está dizendo esse texto. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Eu queria dividir com você esse texto aqui em duas partes. A primeira frase e a segunda frase. Primeiro, ensina-nos a contar os nossos dias. O salmista, quando ele escreve esse texto, na verdade, está dentro de todo, né, um texto completo, que é o Salmo 90, que fala muito sobre a brevidade da vida humana, sobre a soberania e a permanência de Deus. Afinal de contas, tudo pode passar. O nosso Deus, ele não passará, ele permanece para sempre. Mas nós somos limitados, os seres humanos são limitados, nós temos limitações. O nosso corpo, a matéria não é eterna, nosso espírito sim. Mas essa matéria, esse corpo, a vida humana, ela não é eterna. Tem um prazo de validade. Então nós vamos passar um dia e precisamos, então, saber contar os nossos dias. Precisamos entender como nós estamos vivendo a vida. Precisamos avaliar o uso do tempo à luz dessa brevidade da vida. Esse é um termo tão interessante, brevidade. Porque a gente às vezes pensa assim, nossa, mas eu tenho muitos anos de vida, eu posso viver até 80, 90. Algumas pessoas acham isso pouco, né? Mas outras acham isso muito. 80, 90 anos é muita coisa. Eu, por exemplo, eu tenho 23 anos. E em 23 anos de vida eu já vivi algumas coisas, né, bem intensas, algumas coisas muito legais, algumas aventuras, algumas coisas muito boas, mas outras coisas não tão boas, alguns momentos muito difíceis também. Mas em 23 anos eu tive algumas experiências. Imagina quem tem 80, 90 anos. Mas a Bíblia diz que isso é brevidade. A nossa vida, ela é breve. E aí eu acho que é importante a gente parar e refletir um pouco sobre exatamente essa brevidade, sobre esse senso de limitação que nos faz olhar ao nosso redor e pensar o que a gente está fazendo, né? Como a gente está vivendo, como que a gente está desenvolvendo os nossos dias, os nossos relacionamentos, o que verdadeiramente tem importado para nós. A gente tem tido sabedoria para decidir, para se relacionar, para conversar, para se expressar. Como que a gente tem vivido essa vida breve e passageira que nós temos de presente de Deus aqui? Esse tema é um tema muito pertinente nesse momento que a gente está vivendo, depois da pandemia, entre aspas, né? Porque a gente ainda está no processo de resolver isso aí. Mas a gente voltou muitas coisas, né? Muitas atividades profissionais das faculdades, nas igrejas, eventos voltaram, tudo voltou com muito frenesi, uma correria. Eu só escuto assim, tô na correria o tempo inteiro. E a gente tem que começar a prestar atenção nisso melhor, porque
Nessa pandemia a gente refletiu muito, ficou falando, nossa, realmente, né? Observar aquilo que é importante para o dia, né? Não é tudo que eu tenho que fazer na minha vida, vou repensar todas as minhas tarefas e começa, né? Outro dia, foi até a gente conversou sobre a agenda de Jesus, que ele era tão intencional nos seus dias, né? Quando ele foi ter um encontro com a mulher samaritana, ele falou assim, era necessário passar por Samaria e ter um encontro com aquela mulher naquele horário. Jesus, ele tinha uma agenda do céu alinhada à agenda que ele tinha aqui na terra. E é muito importante a gente observar o que é que Deus quer para a gente hoje, né? Tem um texto de Efésios 5:15 que vai cair como luva nesse assunto, que fala assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. É muito importante a gente não andar como nécios, porque hoje nós entendemos que somos filhos de Deus e estamos no progresso espiritual, estamos em oração, estamos no GC, estamos indo nos cultos, nós estamos fazendo os nossos devocionais, nós precisamos começar a ter esse entendimento que eu preciso crescer e amadurecer. E eu, pensando assim, tenho que observar, porque eu não posso andar mais como um nécio, eu preciso andar como um sábio. Saber contar os meus dias é ter sabedoria de vida, de agenda, de entender o que é importante, o que é prioridade, o que é necessário para realmente fazer a vontade de Deus. Porque se a gente for resumir tudo isso, nós precisamos viver na vontade de Deus. E a vontade de Deus vai requerer um ajuste organizacional em todas as horas do meu dia. Amém. É verdade. Você falou sobre uma coisa, né, um ponto que é crucial na nossa conversa. A gente está transicionando, né, de um período muito intenso de pandemia e adentrando agora talvez um período de mais paz em relação a isso. Né? Já se desenvolveram os estudos, as pessoas conhecem mais o mal que, né, já caminhando já para o 3º ano, afeta toda a humanidade de uma forma geral. E a gente teve muito tempo para refletir. E se tem uma coisa que a gente devia ter refletido era sobre exatamente a brevidade da vida. Sobre a administração do nosso tempo e as prioridades da nossa vida. Só que parece que ao retomar tudo, parece que nós fomos novamente engolidos pelo excesso de atividade. Engolidos pelo excesso de rotina, de produtividade, de ativismo. E é exatamente o que nos rouba de contemplar a essência do presente de Deus, que é a vida. Não quer dizer que a gente tem que ficar parado, que a gente tem que deixar de lado todas as atividades, todas as nossas responsabilidades. Jamais, nunca isso deve acontecer. Mas o que a gente precisa saber é temperar os nossos dias, temperar a nossa vida, para a gente não viver só de uma forma automática como um robô. Só que o que nos difere de um robô é que um robô ele é uma máquina, que ele passa por manutenção, né? Interessante, até o robô passa por manutenção, né? Mas ele passa por manutenção e ele continua existindo porque ele é uma máquina. O ser humano não. O ser humano, ele é eterno, não é só manutenção. E quando ele estraga, ele é descartado, né? Isso. O ser humano, ele é eterno no sentido espiritual. Exatamente. Mas no sentido humano, matéria, o nosso corpo, que é como Deus nos fez, Deus é quem nos fez corpo, alma e espírito, e de forma intencional permitiu que tivéssemos limitações, nós precisamos entender como nós vamos viver esses dias. O Salmo 112, eu queria fazer também um paralelo durante todo esse nosso estudo entre o Salmo 90 e o Salmo 102. O Salmo 102, no verso 11, diz assim: meus dias são como a sombra que declina, e eu vou murchando como a relva. Por mais que os dias sejam bons e sejam animadores, eles estão passando. Por mais que a vida ela deva ser vivida com muita alegria, com muita intensidade, com muita intencionalidade, ela está passando. Os nossos dias são exatamente como a sombra que declina. E a gente vai murchando como a erva. Até a nossa velhice, até os dias, né, dos nossos muitos anos de vida, nós vamos caminhando e que sejam dias bem vividos, sejam dias bem aproveitados, que você possa viajar, conhecer muitos lugares, sorrir muito,
ter muitas alegrias, realizações, felicidade, mas os dias passam, mas a vida passa. O ser humano não é eterno. Sempre falo que o nosso corpo, né, alguns pastores até falam, o pastor Isaías sempre fala muito também, que o nosso corpo ele prega para nós. As nossas necessidades pregam para nós, as nossas limitações, o nosso cansaço, eles pregam para nós, porque eles estão dizendo a todo tempo que nós precisamos daquilo que é eterno. Aquilo que é terreno não vai nos satisfazer, mas nós precisamos dessa eternidade para preencher o nosso coração, porque aqui os nossos dias, eles são passageiros, eles são como a sombra que declina e nós vamos murchando como a erva, não é, Fernanda? A gente vai viver plenamente só no céu, né? Isso. Mas existem duas coisas que eu tenho pensado muito, assim, nos últimos tempos e vai muito de acordo, assim, com esse tema. Uma delas Deus, ele deu pra gente 24 horas no dia, né? Então, é porque é suficiente 24 horas. Não é porque a gente precisava de mais ou de menos. Se Deus deu 24 horas, é porque nessas 24 horas a gente tem que descansar, trabalhar, enfim, fazer tudo o que a gente precisa fazer. E quantas vezes eu já me peguei me questionando assim, nossa, eu queria tanto que meu dia hoje tivesse 48 horas. Tamo junto. Eu precisava muito que meu dia hoje tivesse não sei quantas horas. Mas não é. O que eu preciso de fato é saber administrar melhor o meu tempo, saber o que é prioridade, o que não é. Saber a hora de começar, de parar. Equilíbrio, né, gente? Assim, na vida como um todo, falta equilíbrio. E uma segunda coisa que eu aprendi esse ano na terapia, façam terapia. Bênção. Que eu aprendi na terapia é que a gente vive a nossa vida no ordinário, né? Assim, por mais que nós não somos desse mundo, a gente vive experiências sobrenaturais, mas a gente vive no ordinário, no dia a dia. Então, a gente precisa aprender a desfrutar disso. De fato, assim, que o nosso coração alcance essa sabedoria, né? Assim, saber desfrutar. Então, muitas vezes a gente pega ali o mesmo caminho, a gente faz as mesmas coisas, a gente vai nos mesmos lugares, a gente vê as mesmas pessoas e a gente está sempre ali almejando por algo. Eu quero chegar em tal lugar, eu quero viver tal coisa, e a gente deixa de desfrutar o dia a dia, a vida no ordinário, na simplicidade, a nossa família, os nossos amigos, enfim. Eu acho que isso também é viver com sabedoria. Exatamente. Exatamente, que o Senhor nos ajude. A gente vive realmente, né, nessa correria desenfreada e a gente queria, eu já falei igual você, várias vezes, que eu queria que o meu dia tivesse 48, 72 horas. A gente, às vezes, quando a gente vai dando vazão ao tanto de coisa que a gente precisa fazer, a gente só pensa, eu queria mais tempo para fazer mais, para produzir mais e para ganhar mais e para conquistar mais. E a vida não se resume a isso. A vida, né, se a gente pode resumir em algo que é precioso para a nossa vida, é exatamente o que o texto continua falando. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. É a sabedoria que é um presente para a nossa vida. A gente sempre fala muito de Salomão como um homem sábio. A sabedoria de Salomão não fez dele um homem perfeito, até porque ele teve muitas falhas e teve muitos erros. Mas nós precisamos buscar do Senhor essa sabedoria. A sabedoria que vem dele não é uma sabedoria, um conhecimento humano simplesmente. Não é um conhecimento intelectual. Porque a intelectualidade é muito boa, o conhecimento do mundo, a ciência, é muito importante. E eu sou muito daqueles que falam muito sobre isso. Que o cristão precisa estudar, precisa conhecer, precisa pesquisar. Isso é verdade. Mas a gente está falando aqui de uma sabedoria que vem do próprio Deus, que é o conhecimento de Deus. A sabedoria nada mais é do que justamente isso. A revelação de Deus, é o temor de Deus, é o conhecimento de Deus. Sabedoria é conhecer tanto a Deus e ser tão influenciado por esse conhecimento de Deus, que a partir desse conhecimento você começa a decidir de acordo com o que você conhece de Deus. Você começa a conversar, a se relacionar, a se vestir, a ir aos lugares de acordo com o conhecimento que você tem do seu Deus.
Isso é sabedoria. É sabedoria para aconselhar, porque você primeiro recebeu um conselho de Deus por meio das Escrituras. Porque enquanto você ora, o Espírito Santo fala com você. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Porque Deus usa alguém cheio do Espírito Santo para falar com você e aquilo testificou no seu coração. A sabedoria verdadeira é uma sabedoria que vem daquele que é dono de toda a ciência. Aquele que é a própria palavra, aquele que é a própria sabedoria e ele é a fonte de saber para nós. Ele é a fonte de sabedoria para mim e para você. Então, para a gente viver os nossos dias bem, né, de forma leve, da forma certa, nós precisamos buscar essa sabedoria. Nós precisamos buscar esse conhecimento de Deus que está disponível para nós. Essa revelação que está disponível para nós. E aí, voltando ao paralelo do Salmo 102, agora no versículo 12 diz: Mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Então, até aqui, dentro do próprio Salmo 102, existe um paralelo também. Porque no 11 ele fala, meus dias são como a sombra que declina e vou murchando como a erva. Mas, ou seja, porém, eu sou limitado, porém, eu sou passageiro, porém, eu vou murchando como a erva, mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Nós passaremos, mas o nome do Senhor será lembrado. Nós vamos padecer. O nome do Senhor está entronizado sobre tudo. E Ele é imutável em seu trono. Ele é soberano em seu trono. Não existe sentido na nossa vida antes de nós entendermos qual que é o propósito de Deus para ela. Os nossos dias eles se tornam mais leves, o dia ele é mais gostoso quando você está vivendo ele para a glória de Deus. Quando você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Se você já teve essa experiência de conhecer a Jesus e de começar a andar com Jesus, saber para que Deus te chamou, o que Deus te chamou para fazer, aonde Deus quer que você esteja. E aí é interessante porque quando você descobre isso e você começa a viver de acordo com isso, você começa a fazer um balanço e a perceber como que era a sua vida antes e a sua vida agora quando você começou a viver de acordo com o propósito de Deus para você. É muito mais leve, é muito mais gostoso. Embora tenham dias que sejam difíceis, também há contentamento. Eu sempre costumo medir isso, no meu caso, pelos dias de domingo. Eu, por ter o privilégio de estar integralmente no ministério, servindo na igreja todos os dias. E nos domingos é muito legal, a igreja tem vários cultos durante o dia inteiro. E eu já tive essa experiência de, na saída do culto da manhã, poder encontrar com várias famílias, conversando, se abraçando, cumprimentando os irmãos. E aí encontra um pai aconselhando um filho. É muito lindo isso. E para mim, faz sentido como viver o propósito, como o cumprimento do propósito, a vontade de Deus. Aquilo que eu conheci de Deus e o que Deus se revelou a mim, me fez entender que era isso que Ele tinha para a minha vida. Então, ver a igreja sendo edificada, a igreja crescendo, avançando, é algo que me dá energia para viver os dias. Isso me traz alegria e contentamento. Então, você também precisa buscar essa sabedoria em Deus, esse conhecimento de Deus, não é, Estevão? Que faz a gente viver aquilo que é o propósito dEle, a vontade dEle para nós. Quando eu conheço o meu pai, eu sei do que ele gosta, então vou fazer de tudo para agradar ele, né? Exatamente. E quando a gente fala de entender os nossos dias e buscar sabedoria, me vem muito à minha mente a administrar bem o tempo, sabe? Então, igual vocês falaram, será que você precisaria mesmo de um dia de 48 horas para você conseguir fazer as coisas? Será que não é você que está administrando mal o seu tempo, dedicando a coisas, né, que não deveriam ter tanto assim a sua atenção? Então, como é que a gente vai dizer para o Senhor do tempo que a gente não tem tempo para Ele? Se a gente está precisando de tempo, Ele nos dá tempo, mas isso não significa que a gente ter tempo que a gente vai aproveitar Ele. Exatamente. Então, quando a gente dedica tempo a coisas que não são eternas, é uma coisa eternamente inútil. Então, quando a gente tem a oportunidade de dedicar o tempo à leitura da Bíblia, a adquirir sabedoria, aí sim é um conhecimento, uma sabedoria saudável, né? Porque realmente o Evangelho é eterno. Então, a gente está adquirindo uma sabedoria eterna.
Amém. É isso aí. Hoje a gente está na era da informação, né? Na era da tecnologia, e tem o nosso famoso ladrão de tempo, né? Que é o celular. Tá sempre aqui na mão, a gente tá sempre mexendo, teclando. Tá aqui, ó, meu celular agora cheio de notificações. Então, se a gente não souber administrar, né, o celular tem até essa opção de você fazer, medir quanto tempo de uso semanalmente. O meu sempre me notifica, toda semana ele me notifica. Ele fala assim, você aumentou o seu uso nessa última semana, nos últimos 7 dias, em 30%. Ou você diminuiu em 20%. Tem essa função para ajudar a gente. Mas a gente precisa ser intencional nisso, em administrar bem o nosso tempo, administrar bem o tempo que Deus nos deu, como o Estevão muito bem falou. Ele é o Senhor do tempo e foi Ele que nos deu o tempo, sabendo que o tempo era suficiente para cumprir aquilo que a gente precisava cumprir. A questão é quando a gente quer fazer mais do que aquilo que a gente pode fazer. Aí é difícil, porque enquanto o nosso corpo cansado e limitado está dizendo que nós precisamos de algo eterno, quando nós queremos mais do que aquilo que Deus nos deu, nós estamos dizendo que nós precisamos mais do que Deus. Deus, ele de algo a mais do que Deus. Que Deus não é suficiente para nós, que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não é suficiente para nós e que nós precisamos de algo a mais, nós precisamos ser melhores, né? E não nos conformamos, não temos contentamento com o que Deus nos deu. E essa não pode ser a realidade. Nós precisamos gastar mais tempo contemplando o Senhor, gastar mais tempo conhecendo a Deus e também nos debruçar em saber o que Ele quer de nós, o que Ele tem para a nossa vida, para que assim nós possamos então viver a vida da melhor forma possível. Viver uma vida leve e uma vida assertiva, para a glória do nome do Senhor Jesus. Para encerrar, o livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 12, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Tema o Senhor, viva em sabedoria, conheça a Deus. Esses são os 3 segredos que eu queria compartilhar com você aqui hoje, em mais um GC Online. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por mais um programa. Você também, obrigado pela sua companhia, por estar sempre conosco aqui no GC Online. Um forte abraço para você, que é daqui de Minas Gerais, de tantos lugares do Brasil, que mandam mensagem para a gente, dizendo que estão assistindo o GC Online. Você é uma bênção na nossa vida, sua mensagem também nos edifica. Um abraço forte. Vamos orar então? Obrigado, Jesus, por mais um GC Online. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de conhecer mais sobre a Tua Palavra, de crescer no conhecimento e na sabedoria. Que nós possamos ser fortalecidos nessa verdade e assim viver os nossos dias para a Tua glória. Que o Senhor abençoe cada um que está nos assistindo, nos acompanhando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.